O pseudo-príncipe foi no Monarch Talks, né? Luiz Felipe de Orleans e Bragança, pra contar como é ser um descendente da família imperial. E ele disse que é muito difícil e o Monark saiu no braço com ele nesse corte aqui. Vamos conferir. Vamos ver como é que foi. Os caras estavam bravos aqui, viu? Os caras estavam bravos. Pseudo-príncipe puxou o cabelo do Monark, os caras saíram na mordida na bunda, foi tudo. Como que é, velho? Ser realeza. É, olha, difícil. Não, tô brincando. É difícil ser pobre e fudido, porra. Os caras já começaram com a imagem, com o diálogo da thumbnail, irmão. Difícil. Não, O pior de tudo é que ele sabe Qual que é? que não é difícil ser um pseudo-príncipe, que ele já manda, é difícil. Não, tô brincando. Porque ele sabia já do... É, velho, ser realeza. é, olha, difícil. Não, tô brincando. É difícil ser pobre e fudido, porra. Não, eu gostaria de ter esses privilégios que todo mundo acha que tem. Ué, Não tem privilégio nenhum. Tem. Né? Só tem um ônus, tem um bônus que é reconhecimento, talvez, no âmbito político. Agora, a minha história não foi pautada por isso, né? casualmente, você tem o reconhecimento no âmbito político e você é um político atualmente vindo da família... Apesar de que agora eu tenho que defender isso a ferro e fogo. Então, eu não diria que você tem o lado bom e o lado ruim de qualquer coisa. Qual que é o lado ruim? Agora, eu tô com uma boa, tô em paz com essa missão. Olha, eu Não, acho ô, que... Chat, qual que é o lado ruim de ser um descendente do falecido império? Receber dinheiros todos os tempos, todos os meses, tem suas propriedades, desde a época do império, e ganha mesada. O que precisa mais? que pra mim é legal, né, porra? Se você tem... Pô, meu meu avô era um rei, uma parada assim. É legal, isso não é chato. Não é chato, eu teria chato, vergonha. Acho muito pelo contrário, acho que dá um pouquinho mais de profundidade na pessoa, na personalidade. E você adquire isso, você não nasce com conhecimento. Você tem que saber o que você representa. Então, todo aprendizado que eu fui forçado, eu me forcei, não é que ninguém me forçou. Tua mas família não te encheu o saco? Não, eu- tem que não, saber não. a história da família pra Não, representar a de gente. jeito nenhum. Sério? Nada. Eu é que me autoimpus Ué, de adquirir esse conhecimento. Por que De isso? fato, é muita coisa. não era porque precisava comprar comida. E é toda uma vida de conhecimentos e aprendizados. Então, e continua, né? Quanto mais para frente que eu vou na vida, mais para trás eu fico consciente do que se passou, diferentes vertentes de história. Uhum. Mas eu acho que agora a gente já está tô com uma visão bem melhor. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, quando lançou lá o plebiscito em 93, eu não sabia nada de história. Eu não tinha a mínima noção. Eu sabia um pouquinho, mas assim, Quantos anos você tem, meu amigo? Só pra... O Luiz é o... Tem uns 4 pessoas pra chegar antes dele, né? Vamos lá, ele tem 54 anos. Em 93, ele não sabia nada de história. Pô, em 93 tu tinha minha idade, irmão. Não sabia nada de história em 93, sendo descendente da família do Império. Porra, com... Vamos lá, 90... Deixa eu fazer as contas certas aqui. 23, 24... 24 anos, não sabia nada de história? talvez um pouquinho mais que a média, mas assim, mesmo assim, muito baixo e raso. Então, muito feito de clichê. Ao mesmo tempo, naquele momento, é mais aquela vergonha pessoal de você não saber responder uma pergunta que um colega seu de faculdade Mas que fazia. plebiscito é esse que você tá falando? Em 93 teve um plebiscito Do que exatamente? para Não lembro. definir o regime de governo no Brasil. Se era presidencialista ou... Se é monarquia parlamentarista, se é presidencialismo. Então Entendi. teve um É momento. engraçado, tem o monarca e tem o pseudo-monarca aqui do lado. Teve a Constituição de 88 e ali no processo de Constituição foi criado um artigo que falava assim, bom, o regime vai ser definido 5 anos após A Constituição. a Constituição de 88. Então isso foi em 93, até acho que foi meio cedo, Uhum. porque Foi cedo, o tinha que ser movimento agora. monárquico, ou qualquer ideia de falar contra a República, ela é proibida até então. Então você não podia falar mal da República, não podia questionar a República, não podia fazer nada disso. Então a população, que tipo Tinha de nem condição, informação? né? Não tinha nada. E as narrativas, as histórias, então, são quase 100 anos ali de história contado errado. E Contaram a história errada sobre a monarquia. então aí o que acontece? Você chega, abre para Diz fazer um o descendente da monarquia. movimento, em 5 anos você vai definir o regime. Eu achei muito
olhando para trás, eu vejo que foi muito precoce. Mas normalmente é de Então, propósito, né? Que os caras fazem essas coisas, né? É. Tudo é um jogo político pra adquirir poder, no final das contas. Né? Contaram errado. Os imperadores todos eram bonzinhos, queriam que todo mundo tivesse acesso a direitos, acesso a comidas. Obviamente, quem já estava com poder não queria abrir mão de poder, não. Né? Nunca quer, né? Ó um ato falho aqui. Quem tava com poder não queria abrir mão de poder. Então, enfim, o resultado foi... Estamos aqui numa república ainda, né? Pra mim é mais uma ditadura, mas tudo bem, né? Porque mas nem as sempre próprias as leis da república não são Mas respeitadas. sempre foi. A República Brasileira sempre foi uma ditadura. Ela nunca foi. A monarquia não era, não. A monarquia não era, não. A república é uma ditadura. Por mais que seja eleito. Agora o rei jamais é um ditador. O rei imperador. A república, ou seja, um estado de direito, no qual direitos individuais... Eu juro por Deus, cara, eu queria voltar. Eu queria voltar historicamente, porque isso aconteceu ao mesmo tempo em várias regiões do mundo inteiro, né? Eu queria voltar e dar uma surra em cada filho da puta que decidiu pensar que ele podia se intitular rei por qualquer mentirada que ele contou. E as pessoas começaram a considerar ele um líder, depois se tornou um rei, figura de Deus na terra, não sei o que, não sei o que. Cada um, de cada cultura diferente, dá uma surra nesse desgraçado, porque foi aí que começou a dar merda no mundo. No momento que ele falou, ó, eu posso passar a perna nesse bando de otário. E foi lá e passou a perna. E aí funcionou. No qual... Esse cara então é o Terio Bito? Calma, vamos lá. Os descendentes da família imperial, eles têm acesso a terras especiais que nunca podem ser tomadas nem vendidas por ninguém. Eles recebem dinheiro do governo mundial, que no caso aqui seria o governo, né, pontualmente que já do caso do Brasil, o governo brasileiro, todos os meses, a vida inteira. E tem acesso a muito mais coisas que o restante da população e títulos por conta do seu nome. Os caras são Terubito. Só faltou a bolha em volta da cabeça. Só faltou a bolha. Bota a bolha aqui, roupinha de astronauta. De poderes, é respeitado, no qual você tem representatividade e transparência. Nunca foi. Medidas individuais, no qual separação de poderes é respeitado, no qual você tem representatividade e transparência. Representatividade e transparência. Nunca foi. À medida que a República... Isso você já tinha mais disso durante o Império. Ah! Quer dizer que o Império também estava olhando para trás, passando julgamento aqui anacrônico. É um filho da puta! O Império tinha representatividade. 500 anos de escravidão. Comprar pessoas de um outro continente, olhar e falar, isso aqui não é nem gente, isso aqui é bicho que a gente vai usar como mão de obra, isso aqui não é nem bicho, isso aqui é pedaço de ferramenta. E joga no país por 400 anos. Todos os seus descendentes, mais gente trazida, é transparência e representatividade. Você vai falar, poxa, mas o Império Brasileiro comparado com o que hoje existe no mundo em termos de transparência, hoje está um pouquinho mais avançado. Sim, está mais avançado. Agora, o Império Brasileiro versus o que veio substituir o Império Brasileiro, não tem comparação. Você saiu de um modelo moderno para um modelo retrógrado, republicano retrógrado. Moderno? Que filha da puta, cara! Ditatorial, né, de pouca transparência, corrupção, inflação, não havia separação de poderes, havia concentração de poder, havia guerra civil e morte por decapitação de gola de brasileiro. Quando que, um outro momento da história, até anterior a essa, você pode falar assim, pô, o Estado brasileiro se envolveu em fazer degola de brasileiro. Ah, não, aqui ele tá de roleplay. Aqui ele tá de roleplay. Ele tá dizendo que antes você não podia dizer que não tinha nenhum caso desse. O Brasil não tinha, nenhum brasileiro morria. Estamos falando exatamente do período da escravidão. Em que a morte era uma coisa pacífica perto das coisas que aconteciam. Não é possível. Não é possível. Sabe por quê? Parece até que no discurso dele ele não tá considerando. Ele não tá considerando que preto era gente. Porque não, o brasileiro não tinha isso. Talvez não tivesse para alguns outros tipos de brasileiro. Você pode... Que tinha um registro, tinha um nome. Fala assim, pô, o Estado brasileiro se envolveu em fazer degola de brasileiro.
Caralho, não sabia. Pois Bom, é. Então, o Floriano Peixoto foi responsável por isso. Entendi, né? entendi. Deodoro e Floriano. Então, isso inaugurou a República assim. Então, aquilo que começa mal não termina bem. Longe de mim defender os primeiros presidentes, defender os ditadores, a parte militar, e depois, principalmente a ditadura que vem depois, mas longe. Mas dizer que a monarquia, que o império era transparente, representativo e que os brasileiros não morriam. Eu não tava esperando esse nível não, tá? Eu tava esperando outra coisa, quando ele ia contar que ser descendente da família imperial é difícil. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.